Saiu uma pesquisa hoje, terça-feira, dia 11, da Atlas Intel, divulgando que na pesquisa para o cenário de 2026, Lula aparece em primeiro lugar, derrubando ali todos os seus possíveis adversários na eleição do ano que vem. Os dados dessa pesquisa indicam que se o pleito fosse hoje, o presidente Lula venceria em todos os cenários, tanto de primeiro como de segundo turno. A pesquisa incluiu Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Gustavo Lima, Sérgio Moro e também Pablo Marçal. Enfim, então a pesquisa traz o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro apenas no segundo turno, porque ele está inelegível até 2030. Isis, mais informações sobre isso, por favor. Vamos lá para a pesquisa. No cenário do primeiro turno, o Lula lidera com 41,1% contra 26,2% de Tarcísio de Freitas, o adversário melhor colocado. Vou pedir para o Gabriel te interromper rapidinho, Isis, para o Gabriel colocar a pesquisa na tela para a gente ir acompanhando também os números e quem está assistindo a gente. Pode continuar. Exatamente. Olha, o adversário melhor colocado é o Tarcísio de Freitas, com 26,2% contra 41,1% do presidente Lula. Caiado, Gustavo Lima, Simone Tebet, Moro, Marçal aparecem com intenções de voto entre 5,9% a 2,4%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não passam de 2% cada. Já na segunda simulação, o petista tem 40% das intenções de voto e o deputado federal Eduardo Bolsonaro é o adversário melhor colocado, aí com 24,2%. Os demais nomes testados não passam de 7% cada. E uma das grandes questões também é o Gustavo Lima, né, que foi colocado aí durante essa pesquisa, o nome que vem aparecendo aí para 2026, será? Olha, eu assisti, na verdade, um debate falando a respeito da figura do Gustavo Lima. Ele que na semana passada, se eu não estiver enganado, inclusive fez um vídeo agradecendo a pesquisa que saiu naquela oportunidade e disse que é um novo cenário, é algo que está começando a se consolidar. E nesse debate eu achei muito interessante a fala de um especialista falando sobre o fenômeno, né, Goiás ali, com todo o agronegócio também, falando dessa questão da musicalidade, como a gente sabe, né, que o sertanejo é super forte em todo o Brasil. E ele também falou a respeito de como as pessoas se sentem representadas, de certa forma, por pessoas que são assim, como cantores, né, como é o caso do Gustavo Lima, se sentem, de certa forma, representadas ali. E, logicamente, também tem uma força muito grande nas próprias redes sociais. Também ele tem milhões, eu acredito, aí de seguidores, e as pessoas se verem automaticamente na figura do Gustavo Lima. Eu gostaria que vocês falassem, meninos, sobre o que vocês acham também da escolha do Gustavo Lima. Será que a gente realmente está dando o palco para maluco dançar, Felipe Campos? A Elisa me olhou já sabendo que eu ia falar alguma coisa engraçada, né? Mas a pessoa que escreve cabelo cor de ouro, diz pra mim, refém e inventor dos amores, não pode ser desconsiderada. Ele entende o que a população sente, principalmente. E essa situação das pessoas se sentirem, de certa forma, representadas por ele através das redes sociais. Mas agora, brincadeiras à parte, tirando a parte musical. Sim, é super sério. Primeiro é que, escutando principalmente políticos de Goiás que falaram na CNN, o Gustavo Lima ele tem uma proximidade muito grande com vários políticos desse setor, do setor do agro, do setor ali da indústria do Nordeste, da pecuária também, do Centro-Oeste, melhor dizendo. Então ele é uma pessoa que não é zero contato, mas assim, tem zero experiência na parte política. Acaba que ele pode fazer com que a população se sinta representada, se sinta próxima por conta das redes sociais, por conta das músicas. Também tem o caso de termos um descrédito com a política muito grande da população brasileira. Se a gente for olhar, por exemplo, o próprio Bolsonaro, ele é eleito muito na busca de um outsider, de uma pessoa que não estava ali no sistema, apesar de que o Bolsonaro era deputado há décadas, né? Então não vale muito essa comparação. E você tem, por exemplo, na Ucrânia, o Zelensky, ele era simplesmente um humorista, né? Quando ele foi eleito presidente. Então, não seria uma surpresa em termos de Globo. Mas se a gente for falar agora de maneira séria, pedir pro Gabriel botar de novo aqui na tela a pesquisa. O primeiro cenário, Gabriel, por favor, porque a gente consegue dar uma olhada em alguns casos, por exemplo, o do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, ele é governador de Goiás, já está indo para o seu 4º mandato e ele segue com uma força muito grande. Ele é o governador com a maior taxa de aprovação em todo o Brasil. E ele já está tão focado na campanha que ele vai abrir um comitê no estado da Bahia justamente para ver se ele consegue exportar a sua popularidade no Centro-Oeste para outras localidades como no Nordeste. E a gente tem o Tarcísio, que está em segundo lugar, que seria o grande rival ali do Lula nessa pesquisa, sendo que ele já deixou declaradamente
falado que ele não vai vir para presidente, que ele viria justamente para a sua reeleição do estado de São Paulo, onde ele é também um dos governadores mais aceitos do Brasil, onde ele tem um primeiro mandato com boa aceitação. E aí fica a grande dúvida, porque ele teria apoio de muita gente do Centrão, como do PSD, que tem o Kassab, que trabalha com ele no governo de São Paulo, que também tem uma grande força dentro dos outros partidos. O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos na eleição do ano passado. Então, sem o Tarcísio, quem seria essa figura forte? No cenário 2 a gente viu o Eduardo Bolsonaro, mas eu não acredito muito, até pela alta rejeição que ele tem. Então, o nome da família Bolsonaro mais forte seria o da Michelle, por ser mulher, por ter uma taxa de aprovação muito grande em famílias evangélicas. Seria justamente essa dúvida, aproveitando aqui para puxar já os cenários de segundo turno, Elisa, que a gente tem também aqui na tela para demonstrar para vocês, algumas que seriam as opções de segundo turno, alguns cenários para a gente colocar aqui também, para a gente ver como o cenário mais equilibrado também seria justamente do presidente Lula com o governador de São Paulo. Gabriel, põe para a gente na tela, por favor, o cenário de segundo turno. Esse daí são os cenários 2, que tem o Lula com quase 50% e o Eduardo Bolsonaro com 36,4%. O que está em cinza, para quem está nos acompanhando, 14%, são brancos, nulos ou indecisos. Na segunda, que é com Pablo Marçal, a maior diferença, 49,8% contra quase 30%. E mais de 20% ficam ali na turma da indecisão. Indo agora para os outros casos de segundo turno, a gente tem quem? Lula contra Tarcísio é o mais equilibrado, a diferença é de 1 ponto percentual entre os dois, com quase 10% ainda de indecisos. Contra o Caiado, que seria o nome forte da direita, caso o Bolsonaro e o Tarcísio não consigam, ou não venham, no caso, para a eleição, o Lula com 47,4%, o Caiado com 36,5%, e a última, que seria uma reedição da última eleição, Lula 47,6% e o Bolsonaro com 43,4%. Olha, eu quero fazer umas ponderações, talvez eu seja um pouco mais ácida em relação, por exemplo, ao Gustavo Lima. Como a Vanessa bem falou, não é uma questão só de brincadeira. Gustavo Lima é um artista, né, do sertanejo que em sua grande maioria apoiou o movimento de extrema-direita aqui no Brasil. A gente está falando de artistas que se envolveram politicamente, mesmo em campanhas, né, ligadas ao presidente Bolsonaro. A extrema-direita no Brasil, que segue sem um candidato forte, já que o candidato Bolsonaro, né, o ex-presidente Bolsonaro, segue inelegível. Então, a gente vê um esforço da extrema-direita em ter um nome potente para fazer frente ao Lula. A gente sabe que a polarização ainda está muito ligada à personificação tanto de Lula quanto de Bolsonaro, tanto que quando a gente coloca outras opções para a esquerda se mostra mais fraca, assim como se a gente coloca outras opções para a extrema-direita, ela também se torna mais fraca. E aí a estratégia do Caiado, que eu acho muito importante, né? Ele trazer essa população que está ali no Nordeste, que segue aí meio confusa em relação ao presidente Lula, principalmente por causa das últimas pesquisas de rejeição, né? A gente está passando por uma crise na alimentação aqui no país, então um grande apoio nacional que estava direcionado ali, principalmente no Nordeste, para Lula, começa a ficar um pouco mais indeciso sobre o atual presidente da República. Então eu vejo ótimas movimentações para um próximo cenário em 2026, que pode mudar muito até lá. Então, tem várias opções aí para um determinado governo, por mais que o presidente Lula consiga ainda ser estável, a gente está falando de um país que ainda segue rejeitando ele, levando em consideração que essa pesquisa também não levou à rejeição, né, do Lula, do presidente Lula, que chegou a uns índices um pouco mais elevados durante essa semana. Então, são coisas assim, pensar de fato, e até pensar no Gustavo Lima, por que não, como um candidato. A gente viu isso durante muito tempo. Tiririca, que é um comediante, né, que ficou famoso justamente por ser o mais eleito, o deputado mais votado do Brasil. Mostra como ainda a nossa política brasileira é feita pelos personagens. E é interessante também, a gente começou esse movimento, a gente não, né? As pessoas começaram na internet esse movimento do Gustavo Lima presidente como uma brincadeira, viralizou ali um rios e agora está se tornando, parece, mais palpável. Tanto que o Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, o PP, já o convidou para se filiar ao partido e ele disse que não necessariamente ele vai concorrer em 2026, até porque ele teria que conquistar ali a confiança do partido e dos outros políticos. Mas que ele vê uma vida política à frente para o Gustavo Lima, ele vê essa possibilidade de ele realmente crescer e entrar aí de fato no mundo da política. Como eu falei, o Gustavo Lima ele tem uma proximidade muito grande com empresários do agronegócio, com políticos também dessa bancada ruralista, da bancada da bala também, que são muito fortes justamente no Centro-Oeste, nos estados de Goiás, Mato Grosso. E o Gustavo Lima também, ele poderia, num outro cenário, ser candidato a Senado, podemos dizer assim, pela sua popularidade e também porque na próxima eleição são 2 candidatos que vão ser eleitos ao Senado em cada um dos estados. A cada 4 anos tem essa renovação, no ano são
2 políticos eleitos para o Senado, outro ano apenas um, então tem toda essa questão. E só para a gente entender, eu citei o PSD e também a questão do Tarcísio, a não vinda do Tarcísio para uma corrida presidencial, botando ou Bolsonaro, ou Michele, ou o próprio Ronaldo Caiado, faria com que o Centrão pensasse de outra maneira. O Caiado, ele é do União Brasil, que hoje também tem ministros do governo Lula que fazem parte do Centrão, mas que podemos dizer assim que é um centrão de um centro um pouco mais para a direita. Mas tem outros partidos, como o PSD, que tem também ali o prefeito do Rio de Janeiro, que tem um pouquinho mais de um viés de centro um pouco mais para a esquerda, que poderiam não ir com o Caiado. E aí seria muito importante para que o presidente Lula não perdesse esse apoio do Centrão, por isso ele pode até fazer uma reforma ministerial para dar ainda mais espaço para esses partidos do centro, que hoje já comandam boa parte do Brasil, principalmente nas emendas parlamentares, já comandam o Brasil também principalmente por conta de terem várias prefeituras e conseguirem a questão de muita votação na Câmara dos Deputados, pautando muito o que vai ser aprovado ou não no Brasil. E aí, caso o presidente ele vá lá e barre uma lei, ele dê o seu veto, a PEC ela volta justamente para o Senado e para a Câmara, e eles vão continuar com a maioria lá para barrar o veto ou para voltar a lei do jeito que ela era antes. E em relação a essa questão do Centrão, Lula está fazendo uma grande reforma ministerial que começou agora, já trocou o Paulo Pimenta da comunicação, inclusive mudou toda a comunicação do Instagram do presidente Lula ultimamente, com muitos rios engraçados, rios que estão viralizando e tendo muito mais visualizações do que na gestão da comunicação de Paulo Pimenta. E agora até o Carnaval ele deve trocar mais alguns ministros e deve seguir depois para os ministérios que estão comandados hoje pelo PT. Exatamente. Um deles é o Ministério das Mulheres, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Inclusive pastas muito importantes como o agrário, né, que é uma pasta que é negociada sempre, principalmente por causa dessa bancada mais forte e ruralista. O Lula que tenta aí manter a sua popularidade tanto com a população, tanto com a Câmara dos Deputados, e vai ser uma negociação intensa, até porque o Centrão, eu acho que é onde deve se batalhar agora, principalmente porque a população também busca uma ideia menos polarizada, né? Tem as pessoas que estão ali ainda ferrenhas à direita e à esquerda, mas até as próximas eleições, candidatos que não se afirmem nem a favor de Bolsonaro, nem a favor de Lula, podem ganhar uma grande popularidade em 2026. Então é um ponto importante essa negociação com o Centrão, porque eles ainda fazem uma maioria e um volume que pode ajudar o presidente Lula nas próximas eleições. E como a Isis falou, essa pesquisa de hoje não trouxe a questão da rejeição ou aprovação do governo, mas a gente sabe que existe uma crise atualmente em relação à inflação, ao preço dos alimentos que o presidente Lula está enfrentando. Se a gente for considerar os 2 primeiros anos do mandato 3 de Lula, 3.0, a gente via o Lula muito mais voltado às pautas internacionais. Ele chegou ali em 2022, né, começou o mandato em 2023, colocando o Brasil como uma potência mundial, indo a vários eventos internacionais, o que agora deu uma estagnada, ele não está nem se manifestando tanto sobre pautas internacionais, porque é interessante agora para ele contornar essa situação que a gente vive dos alimentos. Hoje, inclusive, o IBGE divulgou o IPCA, que é a inflação oficial do país, em relação a janeiro. Vou pedir para o Gabriel colocar na tela para a gente, porque a gente tem alguns dados dos 10 principais produtos, subitens analisados pelo IBGE, que mais encareceram no mês passado, inclusive aqui em Belém, puxado aí pela cenoura. A cenoura foi o item que mais encareceu em janeiro, segundo o IBGE, com 19% em apenas um mês. Essa é a variação mensal da cenoura. Em segundo lugar, o peixe, a espécie dourada, com também 19%, e passagens aéreas, que ficaram 16% mais caras somente em janeiro. Seguindo aí a lista, a gente tem tomate, açaí, café moído, que a gente já falou aqui também, melão, alface, perfume e queijo. Esses são os 10 subitens que mais encareceram. Tá caro ser cheiroso, né? Até importante essa mudança. É importante essa mudança na comunicação do Lula e das redes sociais dele, porque o café virou um grande meme nacional, né? E a gente sabe que as redes sociais, por mais que não seja aquela crítica ferrenha, todo mundo discutindo como era o antigo Twitter, mas essas postagens falando sobre o café, a gente ensinando a fazer café mais ralo, falando sobre os alimentos, isso está diminuindo realmente a popularidade de Lula, e ele sabe que hoje em dia as redes sociais são um grande ponto de debate, um grande ponto a ser conquistado, uma fronteira a ser conquistada. O governo
governo Bolsonaro fez muito isso durante muito tempo, né? Trabalhou bem as suas redes sociais. Acho que o governo federal também está fazendo isso para tentar conter um pouco. Está tentando, né? Tentar conter um pouco dessa rejeição que o governo está passando. Inclusive, várias postagens hoje no meu celular sobre o preço do café. Eu que tomo muito café, todo mundo sabe disso. Agora eu tenho que falar rapidamente, Isis. Eu estou chateada porque ontem eu paguei praticamente R$20, gente, num pacote de café. E nem era o pacote, a marca que eu realmente gosto. Eu tive que ir para uma inferior, logicamente que a gente não vai citar aqui, para poder pagar aí o preço de Para poder manter o teu vício. De R$20, exatamente. O jornalista sem café é igual um anjo sem asas. Eu não tomo Vocês café. não sabem o que a gente toma café. É por isso. Aqui só o Felipe mesmo, Muita gente, coisa mas... tá explicado. Não gosto de bebidas quentes. Mas fiquei extremamente chateada. Quente não. Fiquei extremamente chateada em ter que pagar esse valor. E eu só lembrei aqui das nossas discussões e desses memes que estão aí também circulando. E isso está fazendo com que realmente a popularidade do presidente Lula não ande nada bem. Fiquei chateada, não tô mais comendo cenoura, inclusive, Elisa, que está lá no meu cardápio, porque a cenoura está num preço muito acima, que não está dando para comprar. Inclusive, a gente vai trazer informações também com a nossa repórter Cira, que vai fazer um giro nos supermercados, Elisa.